Existe uma ideia muito comum quando se fala em tecnocracia, a de que ela ainda vai começar. Muita gente acredita que esse sistema só vai existir quando surgirem coisas como crédito social oficial, controle rígido de carbono ou regras explícitas que limitem o comportamento das pessoas. Mas essa leitura está atrasada. Esses mecanismos não são o início da tecnocracia. Eles são uma fase posterior, quando o sistema já está consolidado o suficiente para se tornar visível. A tecnocracia não começa pelo controle direto. Ela começa quando a vida passa a ser mediada por sistemas técnicos. Antes de qualquer regra dura, existe uma etapa silenciosa, muito mais eficiente, em que decisões importantes deixam de ser humanas e passam a ser automáticas, não por maldade, mas por praticidade. Hoje, muitas escolhas que afetam o cotidiano já não passam por debate político real. Elas passam por sistemas que calculam, classificam e priorizam. Sistemas que decidem quem aparece, quem espera, quem recebe, quem é avaliado como risco, quem é considerado confiável. Quando algo dá errado, a resposta quase sempre é a mesma. É o sistema. Essa frase parece banal, mas ela diz tudo. Porque a tecnocracia não governa por ideologia. Ela governa por processo. Ela não precisa convencer você de nada. Ela apenas organiza o ambiente de forma que algumas escolhas sejam fáceis, outras difíceis, e algumas simplesmente não apareçam. Em outros momentos da história, o controle precisava ser justificado com discursos, símbolos e medo. Hoje, ele se apresenta como neutralidade técnica. Quando algo é feito por eficiência, por segurança ou por otimização, quase ninguém questiona. A decisão deixa de parecer política e passa a parecer inevitável. É por isso que tanta gente acha que a tecnocracia ainda não começou. As pessoas estão esperando um anúncio, um marco claro, um ponto de virada. Mas sistemas desse tipo não funcionam assim. Eles se instalam quando parecem úteis, não quando parecem perigosos. Aos poucos, a vida vai sendo organizada em torno dessas estruturas. E quando você percebe, sair delas já não é uma opção prática. Não é preciso proibir, basta tornar a alternativa inviável. Esse tipo de controle não depende de força, depende de infraestrutura. O que antes exigia vigilância explícita, hoje funciona por hábito, conveniência e aceitação. O sistema não precisa mais dizer o que pensar. Ele organiza o que você vê, o que encontra e o que chega até você. E quando a percepção é mediada, a decisão também é. Por isso, discutir apenas controles futuros é olhar para o problema tarde demais. A verdadeira mudança acontece quando a vida é traduzida em dados, métricas e probabilidades. Quando isso acontece, o restante é apenas ajuste. E é exatamente por isso que muita gente sente que algo mudou, mas não sabe explicar o quê. O sistema não chegou batendo a porta. Ele entrou quando você pediu ajuda para organizar sua vida. Para entender como a tecnocracia se tornou parte da vida cotidiana, é preciso olhar para o primeiro elemento que tornou esse sistema viável em larga escala. Não foi uma lei nem uma mudança política. Foi um objeto comum aceito sem resistência, o celular. Ele não entrou na sociedade como ferramenta de controle. Entrou como solução prática. Comunicação rápida, mobilidade, acesso à informação e organização da rotina. E justamente por isso funcionou. O celular concentrou em um único dispositivo funções que antes estavam separadas: agenda, mapa, câmera, meio de pagamento, arquivo pessoal, vitrine social e acesso a serviços essenciais. Quando tantas dimensões da vida passam por um único intermediário, esse intermediário deixa de ser apenas uma ferramenta. Ele passa a organizar a realidade. Hoje, o celular sabe onde você está. Não por vigilância direta, mas porque a maioria dos serviços depende de localização para funcionar. E quando localização se cruza com tempo, frequência e rotina, o dado vira padrão. O sistema não precisa saber quem você é. Basta saber como você se move. O mesmo acontece com o consumo. Mesmo quando você paga em dinheiro, o processo de escolha já foi mediado pelo celular. Pesquisas, comparações, anúncios vistos e produtos abandonados geram informação. Esses dados revelam desejos, hesitações e preferências. E isso é mais valioso do que a compra final. A tecnocracia não trabalha com atos isolados. Ela trabalha com padrões de comportamento. Outro elemento central é a atenção.
O celular mede quanto tempo você fica em um conteúdo, quando abandona e quando retorna. Quando a atenção é medida, ela passa a ser gerenciada. O sistema aprende o que te prende e reorganiza o ambiente em torno disso. Não para obrigar, mas para tornar o comportamento previsível. Aqui acontece uma mudança importante. A decisão continua parecendo sua, mas o caminho já foi preparado antes. O trajeto sugerido no mapa. O conteúdo recomendado. O produto em destaque. Nada é imposto. Tudo orienta. Outro ponto pouco discutido é que o celular coleta sinais passivos. Rotina, ritmo, repetição e padrões de uso. Você não precisa explicar quem é. O comportamento fala por você. A vigilância deixa de ser externa e passa a ser internalizada. As pessoas registram a própria vida por conveniência, não por medo. O celular também se tornou um ponto de integração. Ele conecta bancos, plataformas, serviços, identidades digitais e sistemas automatizados. Quando algo falha, não há diálogo. A resposta é técnica. O sistema não permite. O poder deixa de ter rosto. Passa a ter interface. E interfaces não negociam. Elas executam. À medida que o celular se torna indispensável para trabalhar, se locomover e existir socialmente, ele deixa de ser opcional. Sair do sistema não é proibido, mas se torna inviável. É por isso que o celular foi o primeiro grande hardware da tecnocracia. Ele se apresentou como ferramenta individual, enquanto construía uma infraestrutura coletiva de gestão da vida. Nada disso exigiu imposição, exigiu adesão. E quando a adesão acontece antes da consciência, o sistema já está instalado quando começamos a percebê-lo. Se o celular é o hardware da tecnocracia, as redes sociais e a inteligência artificial funcionam como o seu cérebro, não no sentido de consciência, mas de processamento, aprendizado e ajuste contínuo. As redes sociais não surgiram para controlar pessoas, surgiram para conectar, mas com o tempo se tornaram ambientes onde comportamentos são observados em larga escala. Cada curtida, cada pausa, cada rolagem e cada abandono vira informação. A inteligência artificial organiza esses dados. Ela não precisa entender quem você é como pessoa. Ela precisa identificar padrões, o que prende sua atenção, o que gera reação emocional, o que faz você ficar mais tempo conectado. A partir disso, o sistema aprende. E quando um sistema aprende, ele passa a antecipar. O conteúdo que aparece para você não é aleatório. Ele é resultado de testes contínuos. O que funciona é ampliado. O que não funciona desaparece. Esse processo não tem ideologia própria. Ele tem um objetivo técnico: manter engajamento, previsibilidade e estabilidade do ambiente. Quando a percepção da realidade passa a ser mediada por plataformas inteligentes, o que você vê deixa de ser apenas informação, passa a ser curadoria algorítmica. Você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como o sistema calcula que é mais relevante para você. Isso não significa que alguém esteja decidindo manualmente o que você deve pensar. Significa que o ambiente é organizado para reforçar padrões já identificados. A inteligência artificial também atua fora das redes, em avaliações automáticas, em análises de risco, em recomendações de crédito, em prioridades de atendimento. Muitas decisões deixam de passar por pessoas, passam por sistemas treinados em dados do passado. A IA não questiona esses dados, ela os replica com mais eficiência. O resultado é um tipo de poder que não manda, mas ajusta probabilidades. Você não é impedido de agir, mas certas ações se tornam menos prováveis. Esse controle é difícil de perceber porque tudo continua funcionando, só que cada vez mais mediado. A tecnocracia não precisa impor limites explícitos. Ela precisa apenas de sistemas que aprendem rápido, ajustam silenciosamente e nunca desligam. Na lógica tecnocrática, o indivíduo não deixa de existir, mas passa a ser traduzido. Em vez de pessoa, ele se torna um perfil. Perfil de consumo, perfil de risco, perfil de comportamento, perfil de confiabilidade. Essa transformação acontece quando a vida passa a ser mediada por plataformas que precisam classificar e prever. Sistemas não lidam bem com subjetividade. Eles precisam de categorias. A partir das suas ações, um retrato estatístico é construído. Esse retrato não representa quem você é. Representa como você costuma agir. E para sistemas técnicos, isso é suficiente. A pontuação invisível nasce daí.
Ela não aparece como um número oficial, mas se manifesta nos efeitos. Facilidade ou dificuldade de acesso. Prioridade em serviços. Alcance do que você publica. Velocidade de respostas. Confiança automática ou desconfiança silenciosa. Você não vê a pontuação, mas sente as consequências. Nada disso parece punição. Parece funcionamento normal. E é exatamente isso que torna o sistema eficiente. Quando a avaliação é constante e silenciosa, o comportamento começa a se ajustar sozinho. As pessoas aprendem o que gera menos atrito, não porque alguém mandou, mas porque o sistema respondeu melhor. Esse controle não exige coerção, ele gera autogerenciamento. Outro ponto importante é que o perfil é atualizado o tempo todo. Cada interação alimenta o modelo. E raramente existe transparência total sobre os critérios usados. Quando uma decisão é técnica, ela se torna difícil de contestar. O sistema não explica, ele executa. O poder deixa de julgar intenções, passa a avaliar probabilidades. A identidade deixa de ser narrativa, passa a ser estatística. Que aos poucos, o valor do indivíduo começa a ser medido pela previsibilidade. Esse é um dos núcleos da tecnocracia moderna. Não a punição direta, mas a organização do comportamento social por métricas invisíveis. Para entender o momento atual, é importante abandonar a ideia de que estamos no início da tecnocracia. Também não estamos no seu estágio final mais rígido. Estamos no meio do processo, na fase de ajuste e refinamento. Essa é a etapa mais delicada, porque quase tudo já funciona, mas ainda não parece fechado demais. O sistema existe, mas continua sendo apresentado como escolha, conveniência e modernização. É o que podemos chamar de polimento final. As principais estruturas já estão montadas. A vida é digitalizada. As decisões são mediadas por sistemas. Os dados já circulam entre plataformas, empresas e instituições. O que acontece agora é integração. Tudo começa a se conectar. Identidade, acesso, pagamento, histórico, comportamento, reputação. Quando essas camadas se unem, o controle não precisa ser anunciado. Ele passa a ser consequência do funcionamento normal do sistema. Nada muda de um dia para o outro. As pessoas continuam trabalhando, consumindo, se comunicando e se divertindo. Mas aos poucos o espaço fora do sistema vai diminuindo. Não porque alguém proibiu, mas porque a alternativa se torna impraticável. É nesse ponto que muita gente sente um desconforto difícil de explicar. Uma sensação de dependência crescente, de que tudo passa pelos mesmos canais. E passa mesmo. O polimento final não é sobre impor regras novas, é sobre normalizar dependências. Quanto mais natural parece, menos resistência existe. É por isso que mudanças profundas hoje não vêm como ruptura. Vêm como atualização, como melhoria, como avanço tecnológico. E quem questiona é visto não como opositor, mas como alguém atrasado. Outro aspecto importante dessa fase é a automação progressiva. Decisões que antes exigiam análise humana passam a ser tratadas como processos técnicos. Isso reduz debate e reduz conflito. E aumenta a eficiência, mas também reduz margem para exceção, contexto e erro humano. O sistema não precisa ser autoritário para ser controlador. Ele só precisa ser indispensável. Quando tudo funciona através dele, sair deixa de ser opção real. Esse é o ponto histórico em que estamos. Não no anúncio do controle total, mas na consolidação silenciosa das estruturas que o tornam possível. O futuro mais rígido, se vier, não surgirá do nada. Ele será apenas a continuação lógica de algo que já foi aceito. Por isso, entender esse momento é fundamental. Não para criar pânico, mas para criar consciência. Porque sistemas fechados não começam fechados, eles começam eficientes. E quando percebemos, o polimento já terminou. Talvez o ponto mais difícil de aceitar não seja a existência da tecnocracia. Seja a ideia de que ela não chegou como ruptura. Ela chegou como continuidade. Nada foi tomado à força. Nada foi imposto de uma vez. Tudo foi integrado, otimizado, facilitado. Em outras épocas, o controle precisava ser visível para funcionar. Precisava de símbolos, vigilância explícita, medo. Hoje ele funciona melhor quando se confunde com rotina. Quando a organização da vida parece apenas técnica. Quando decisões parecem neutras. Quando o sistema se apresenta como solução, não como poder. A lógica é antiga. A forma é nova. O que antes era descrito como ficção, hoje aparece diluído no cotidiano. Não como um regime declarado,
mas como um ambiente que molda escolhas, percepções e possibilidades. A tecnocracia moderna não exige obediência cega, ela exige participação contínua. E quanto mais participamos sem questionar, mais o sistema aprende, mais ele ajusta, mais ele se fecha. Isso não significa rejeitar tecnologia, nem viver com paranoia. Significa entender que ferramentas moldam comportamentos e que sistemas, quando se tornam indispensáveis, deixam de ser apenas meios. Lucidez hoje não é negar o mundo digital, é não terceirizar completamente a própria vida para processos que não explicam, não discutem e não prestam contas. Porque quando tudo funciona perfeitamente, a pergunta mais importante desaparece. Quem está decidindo? Talvez essa seja a questão central do nosso tempo. Não quem governa, mas como se governa. Não quem manda, mas quais sistemas organizam a realidade. Entender isso não te coloca fora do sistema, mas te impede de ser completamente absorvido por ele. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui nos Sinais Invisíveis, a ideia não é oferecer respostas prontas, mas ajudar a enxergar as estruturas que operam quando ninguém está olhando. Porque em um mundo cada vez mais técnico, pensar continua sendo um ato profundamente humano.